Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu não apareço aqui no canal, mas é por algum motivo, né? Inclusive, talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão me vendo, porque a gente fez uma fusão entre as empresas Ambigel e Script Remote. Então agora nós somos uma única empresa, onde temos duas vertentes, uma vertente focada em geoprocessamento e também no ensino voltado ali ao QGIS, ao ArcGIS, o ArcPro, e da outra vertente que é um braço voltado a Google Earth Engine, programação, né, utilizando JavaScript e Python, e nesse caso onde eu me encaixo, onde eu entro com Script Remote e agora Script Remote Ambigel. Então, além da fusão da empresa, a gente está aqui trazendo os vídeos da Script para dentro do canal da Ambigel. Então, se você já seguia a Script e não seguir a Ambigel, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe aí seu apoio, seu comentário, né, dizendo que migrou, porque agora os vídeos da Script Remote vão ser postados nesse canal aqui, tá bom? E para você que não me conhece, meu nome é Christian Cunha, eu sou gestor ambiental, sou mestre em hidrologia e saneamento ambiental e trabalho com sensoriamento remoto, tanto voltado ao Google Earth Engine, programação e processamento digital de imagens. Também sou aluno de doutorado em sensoriamento remoto, mas aqui eu estou para ajudar vocês e tentar fazer com que vocês aprendam, né, e que a gente aprenda junto, na verdade, algumas coisas voltadas à programação, tá bom? Então, feitas as apresentações, dito tudo o que havia para ser dito, eu vou agora então para o vídeo de hoje, que é como utilizar o pacote HidroBR, né, para baixar dados de precipitação ou vazão, enfim, o que você quiser fazer, dados da Agência Nacional de Água ou dados de clima e temperatura do INEMET. Então, primeiro, antes de tudo, né, vamos apresentar aqui o que é o pacote HidroBR. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o pacote HidroBR e já vou mostrar para vocês. HidroBR Python. Então o pacote HidroBR Python, para quem não conhece, eu vou aqui colocar agora na tela para vocês poderem acompanhar. Ele é um pacote que foi criado pelo Alisson Carvalho. Eu não o conheço, mas fica aí meus parabéns para o trabalho dele, onde é um pacote de código aberto, onde você pode baixar os dados de séries temporais em Python, tanto do INEMET, como eu falei, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, ou da Agência Nacional de Águas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar algumas orientações para o código, né, para você poder então baixar aí as estações do seu estado, do seu município, da sua bacia hidrográfica, da sua região hidrográfica, enfim, o que você quiser. Inclusive você pode usar um shapefile como limite e baixar todas aquelas estações que interceptam a sua bacia. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer com alguns filtros e um segundo vídeo, se vocês gostarem aqui, se deixarem um comentário nesse vídeo e deixarem o like de vocês e a curtida e, enfim, a interação, a gente amplia e faz um mostrando como filtrar utilizando então um shapefile. Bom, feitas as apresentações, está aqui o código, o link, né? Posso deixar na descrição, é o GitHub do Alisson, onde ele explica todo o processo, tem o código aberto para que vocês possam consultar. E aqui agora no vídeo de hoje a gente vai fazer isso utilizando uma linguagem Python. Então o que a gente fez aqui? Vamos ver aqui como que a gente trabalhou. Primeiro momento, né, nós vamos trabalhar então com o Jupyter Notebook dentro do VS Code e a gente precisa instalar as bibliotecas. Nesse caso aqui, a biblioteca, a gente vai importar o HidroBR. Se você não tem ela, se você colocar import HidroBR e o Python disser que você não tem esse módulo, você vai precisar fazer a instalação. Então, para isso, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no pip install HidroBR, tá bom? E aí você vai rodar, ele vai instalar essa biblioteca. No meu caso aqui já tenho ela, né? Mas se você não tiver, então você vai ter que instalar essa biblioteca usando esse comando que eu mencionei e também outras bibliotecas. Eu não tenho o Seaborn, né, para fazer gráficos, então você vai ter que ir lá dar um pip install Seaborn, né, e vai rodar e ele vai instalar. De novo, no meu caso aqui eu já tenho esses pacotes. Se você não tem, você vai ter que instalar, beleza? Mas bom, feito isso e eu já tenho os pacotes, basta eu rodar.
chamando a biblioteca, importando ela, porque no Python a gente precisa chamar as bibliotecas que a gente quer trabalhar, e nesse caso a gente vai trabalhar com o HidroBR, com pandas, né, para poder manipular os dados ali das planilhas e gerar também depois os nossos gráficos com Matplotlib e com Seaborn. E também visualizar uma imagem com um gráfico lá bem bacana que vai mostrar a série temporal da precipitação. Bom, como que a gente vai trabalhar agora? Primeiro, nós vamos então abrir aqui a lista das estações. Para isso a gente vai criar uma variável chamada lista underline estações. E ela vai receber o HidroBR, que é o pacote que permite com que a gente acesse os repositórios tanto da ANA quanto do INEMET, extraindo aqui o getData da ANA. Então a gente está pedindo para acessar a lista das estações de precipitação. E nesse caso aqui, a gente não está vendo todas, porque nós estamos verificando apenas as estações que estão próximas ali de 5, né, usando esse comando RET. Então a gente vê aqui as primeiras estações, que são correspondentes ao Pará, e aqui até tem algumas estações de responsabilidade do INEMET. A gente tem ali a latitude e longitude, que já é um ponto positivo, que permite com que a gente depois faça uma geoespacialização dessa informação, caso a gente tenha interesse. Já me dá a informação de início e fim, e também se esse dado, né, o tipo 2, tipo 1, enfim, eu já tenho outras informações. Bom, beleza, mas se eu quiser trabalhar com o meu município, existem várias formas de fazer isso. Aqui eu estou mostrando uma forma mais simples para que você consiga replicar aí na sua casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, criar uma outra variável que vai se chamar lista das estações underline city, cidade, que vai receber a lista das estações, que já está ali, que contempla todas as estações que existem, né, no Brasil, e a gente vai fazer um filtro aqui, dizendo que da lista das estações eu quero filtrar por coluna cidade. Que cidade que eu quero filtrar? Porto Alegre. Observem que aqui Porto Alegre está toda em caixa alta, né? Obviamente porque eu observei aqui que essa coluna city está aqui, de cidade, todos os municípios estão em caixa alta. E como aqui é uma string, ó, vocês podem ver que está até com a corzinha diferente, está entre aspas, simples ou duplas, enfim, mas sempre usem uma ou outra, eu consigo observar que é uma string, né? Que é uma palavra. Então, o que tem aqui? Porto Alegre. Se tivesse acento, né? Se eu fosse usar ali, por exemplo, Salinópolis, eu teria que colocar um acento no nó, como está mostrando. Ou se tivesse uma cedilha na palavra, também teria que colocar. Por quê? Porque aqui eu estou chamando a propriedade, eu quero dizer que a estação que eu quero utilizar, ela vai ser igual, ó, igual a cidade de Porto Alegre. E observe uma questão, né? No Python, isso daqui não é um igual, isso daqui indica que a minha variável, né, o meu objeto vai receber a informação que é a lista das estações. Quando eu quiser dizer que algo é igual, eu tenho que usar aqui os dois símbolos de iguais, tá bom? Então, bora lá. Agora, o que eu observo aqui? Eu observo que para Porto Alegre, eu tenho a estação Porto Alegre Santa Teresa, Porto Alegre CPRM e Arroio do Salso. Pode existir outras estações? Talvez sim, mas nesse filtro aqui que foi feito e da forma que a gente está acessando, essas que foram visualizadas. E aí aqui tem duas da INEMET e duas de responsabilidade da ANA. E essas estações, elas flutuam de 1961 a 2019, 66 a 70 e assim sucessivamente. O que eu consigo fazer, então? Vamos lá. Eu tenho aqui agora que eu quero trabalhar com essas estações. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou extrair o código dessa estação, porque ali na frente eu vou querer gerar um gráfico dessas estações ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o código da estação, ele vai vir da lista das estações, que é a variável que eu acabei de fazer aqui para Porto Alegre, usando o code. O que é o code? O code é essa coluna aqui, ó. Tá vendo esse código? Esse código aqui é o código de cada uma das estações. E eu vou converter isso para uma lista. Quando eu visualizo a saída, eu tenho essa saída aqui. Uma lista, ela fica entre colchetes. Então aqui eu tenho a minha lista entre colchetes. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero baixar esses dados. E como eu vou fazer isso? Eu vou chamar uma variável DataStation. Pessoal, essas variáveis aqui eu estou nomeando dessa forma. Você pode nomear do jeito que você quiser. Só cuidem os caracteres especiais. Então, DataStations, que recebe o HidroBR, nosso bom e velho pacote, que vai extrair os dados da ANA,
os dados de precipitação com base no código da estação. Então ele sabe que ele tem que baixar essa lista de estações aqui. E em 21 segundos ele vai fazer isso. Então vamos rodar aqui o código. Filtrei para Porto Alegre. Eu tenho o código das estações aqui. Agora eu vou botar para baixar. Então ele vai levar aqui uns segundinhos para baixar. Enquanto isso eu vou explicando o restante do código. Bom, depois que ele baixou os dados, a gente vai poder acessar as informações desses dados. E aqui o que ele está me dizendo? Eu tenho 22.333 entradas que flutuam, né, que estão entre o período de 61 a 2022. E aqui os dados correspondentes a cada uma das estações, né? Então, uma vez que eu acessei essas informações, eu vou processar e vou gerar um gráfico, que é um diagrama de Gantt, que permite que eu visualize a informação e os dados correspondentes a essas estações ao longo do tempo. Então isso vai ser bem interessante porque a gente consegue ver dentro de um processo, uma análise, qual o período que eu tenho falhas nos meus dados e posso de repente fazer um outro filtro, selecionar que eu quero trabalhar só com um período que tem o maior número de dados para fazer alguma consistência, para fazer alguma análise climatológica. Então esse diagrama de Gantt ele permite que eu faça esse tipo de visualização. E ele é bem interessante, né? Então vamos seguir explicando. Tá? Ele vai gerar esse gráfico aqui. Ó. Então, por exemplo, na minha primeira estação, eu vejo que eu tenho dados de 61 até 2021, 2019, por aí. Tá? E alguns períodos eu não tenho dados. Ó. Então, essa daqui eu já poderia descartar. Vamos supor, né? Se você quer fazer uma análise que tenha dados de 2015 a 2019, essa estação aqui você poderia descartar da sua análise, essa você poderia considerar, talvez sim, mas boa parte dela não tem informação. Talvez você tivesse que fazer um método aí para preencher essas falhas, mas são muitas falhas, né? E aqui você tem, então, uma estação que poderia lhe auxiliar nesse período, que você tem aqui de 2013 a 2019, e essa daqui também. Então, um estudo que você queira considerar e fazer análise de 2015 a 2019, você poderia usar a estação 30 ali com o final 45 e a primeira estação com o 30 com o final 11. Então, esse é o gráfico de Gantt, né, que permite que você visualize tudo isso no tempo. Bom, aqui então baixou as informações, eu posso rodar o código ali das informações da estação e depois gerar esse gráfico. Quando eu rodo essa parte do código aqui, ele gera ele vai gerar numa página web, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele vai gerar numa página web o meu gráfico. Então tá aqui, ó. Eu vou ter esse gráfico assim, dessa forma, e o que eu faço para baixar é apenas vir aqui e salvar, né? Fazer o download como figura, e ele já gera a figura para que eu possa acessar. Então, o que eu fiz? Depois de gerar o código, eu peguei essa figura e joguei para dentro do meu código. Então, como que eu fiz isso, né? Eu gerei aqui o gráfico de Gantt, que recebe o HidroBR para fazer a plotagem de Gantt das estações. Ó, então, perceba que a variável data estações, ela recebeu as estações dos códigos, ela fez o download disso. Depois de fazer o download de tudo isso, eu extraí as informações. Bom, aí agora o que eu fiz? Eu disse que a minha variável Gantt, figura, recebe do pacote HidroBR, faz um plot Gantt das estações. E com isso eu consigo então verificar e ter um plot em HTML. Eu posso salvar, como eu mostrei para vocês. Uma vez que eu salvei, eu posso criar uma outra variável e deixar isso no meu código aqui, que é o IM, né, Image Open, abrir aqui lá nos downloads, ó, como ele salvou nos downloads, aqui ele está dizendo que no repositório de Christian Cunha Downloads, ele salvou como newplot.png. Basta eu rodar e eu tenho o mesmo gráfico que eu vi lá animado como HTML, eu tenho aqui como uma imagem. Bom, eu crio uma outra variável que eu chamo de data estações index para atribuir um indexador a ela. E aqui eu chamo a minha variável data estações, que tem todas as estações que eu baixei, e eu reseto o index para ter aqui então esse index e ter o nome das estações. E aqui o que a gente consegue observar é que, vamos olhar para esse gráfico, né? Essa primeira estação eu tenho dados quase todos os momentos e isso se reflete aqui, ok? Essa estação aqui eu não tenho dado a todo momento, ó.
Então, aqui está como none, assim como essa, assim como essa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma reversão, né, usar um melt, que é ordenar aqui as minhas variáveis de uma forma que eu consiga plotar todas no mesmo gráfico e visualizar eles como um gráfico de linha. E como que eu faço isso? Eu vou criar uma variável, dataStationsMelt, onde eu uso pandas, ó, voltando lá no início do nosso código, só para você não se perder, eu importei a biblioteca pandas, que permite eu manipular e trabalhar com data frames, que tudo isso aqui que a gente está vendo é um data frame, né? É como se fosse um Excel, uma planilha CSV. Então eu importei o pandas como PD, e aí o PD aqui, que é o pandas, eu estou dizendo o seguinte, que a minha data estações melt recebe PD melt, que é a forma que eu quero trabalhar, onde eu pego as estações, essas daqui, que estão nesse formato, e crio aqui, e digo que a variável index vai, então, ter os valores do código da estação, que estão aqui, né, e criar duas variáveis, a variável estações e a variável precipitação. E olha que legal, antes eu tinha o index, o código da estação e a precipitação para cada uma delas. O que eu fiz agora? Eu tenho o index, que é a data, eu tenho a estação, né? Então eu não tenho mais ela como coluna, eu tenho ela como linha, eu reverti esse processo, e depois eu vou ter aqui o valor da precipitação em milímetros, né? Milímetros por dia. Então aqui você pode colocar o nome que você quiser nessa coluna, né, digamos assim. Aqui você pode colocar, coloquei o nome estações, você pode colocar o nome que você quiser, pode manter o nome code, aqui você pode chamar de P, underline, MM, underline D, enfim, o que você achar mais interessante. Então, aqui eu visualizei, agora eu vou fazer um plot, né, plotando os dados como gráfico e observando as séries temporais dos gráficos. Eu vou dizer que eu quero uma figura aqui no eixo X, né, plotando aqui com subplots 1 e 1, o tamanho da figura 15 por 10 e DPI 100. Você pode aumentar o DPI, né, para salvar a figura numa melhor qualidade, para colocar aí num relatório. Eu vou aqui então definir o plot, o eixo X, dando uma fonte aqui de 10, uma rotação de 85, por quê? Porque eu quero que cada ano fique dessa forma, sim, você não precisa colocar dessa forma se você não quiser, mas eu coloquei o que eu achei melhor. Aqui eu vou trabalhar com Y, né, só dando o tamanho da fonte, então aqui está a nossa precipitação milímetro por dia. E eu vou aqui dizer que o gráfico do Seaborn, SNS, line plot, formato de linha, vai receber o X. O que é o X? É o nosso index. O que é o nosso index? São as nossas datas. Vai receber o Y, que é a precipitação, ó, que está aqui, milímetros, e vai fazer o RAI, que é as estações. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma legenda aqui que cada linha dessas vai corresponder a uma das estações, beleza? E eu vou dizer aqui que o dado que ele vai buscar essas informações é o dataStationsMelt, que é o datastation que a gente utilizou aqui. Perfeito? Feito isso, eu vou colocar aqui então o nosso título, que vai ser título de precipitação, estações, vamos corrigir aqui, vai ser estações pluviométricas de Porto Alegre, milímetro dia. E aqui eu tenho o plot X label, vai ser um label de data, né? Porque eu não quero que apareça index aqui, eu quero que apareça data. E aí eu posso colocar isso. E aqui eu vou ter um plot Y label milímetro por dia, que vai estar aqui desse lado. Bom, uma vez feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, né? Ó, vou rodar um código que eu não rodei aqui para cima para não dar erro. Vou rodar ele e vou rodar o nosso gráfico e gerou o nosso gráfico. Uma vez que gerou o nosso gráfico, basta eu salvar esse gráfico aqui, né? Posso aumentar ele, posso dar o zoom, manipular ele assim, do jeito que eu quiser, né? E depois posso salvar esse gráfico aqui. Tá bom, pessoal? Esse é a dica, a sugestão, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem aí no comentário. Testem para alguma cidade. Então, olha que legal aqui nosso gráfico. Ó. Vamos mostrar ele. Eu consigo ver a precipitação ao longo do tempo, né? Consigo sobrepor aqui as estações e verifico que, como eu já tinha visto no gráfico de Gantt, eu consigo ver aqui que essa estação ela só contempla esse período, essa daqui começa nesse período, a verdinha,
Então, assim fica mais fácil também de visualizar e colocar no nosso relatório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das informações. Você ainda pode exportar esse dado como uma planilha, né, se você quiser. Então, você pode exportar tanto esse dado aqui quanto esse. E se você aí depois tiver mais familiaridade e quiser trabalhar no Excel, quiser gerar algumas análises mais aprofundadas, fique à vontade, tá? E aqui nosso objetivo foi visualizar tudo isso no Python e deu certo. Beleza? Valeu, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar a curtida de vocês. Um abração. Tchau, tchau.